Bom dia, pessoas lindas da minha vida. Se liguem, quem estuda mais, conhece mais. Quem conhece mais tem mais oportunidade na vida, em todos os setores, né? Conhecimento é poder. Portanto, vamos para mais uma aulinha de sociologia? Vamos, né? O tema de hoje é sociabilidade e socialização, a construção do indivíduo. A socialização é um processo de aprendizagem do qual nós passamos durante toda a nossa vida e por meio do qual a gente aprende as características do meio em que vivemos. Quanto meio, né? Lembra da aula passada que a gente falou de identidade social? O mundo social ele é composto de características culturais e estruturas sociais, institucionais ou não. Que fundamentam e guiam o comportamento daqueles que fazem parte desse mundo. Para que o indivíduo que nasça no meio o compreenda, ele deverá aprender os aspectos culturais de cada sociedade. E esse processo de aprendizagem é chamado de socialização. Atenção, gente, palavra nova, institucional. Institucional é aquela praticada nas instituições prestadoras de serviços públicos, como hospitais, postos de saúde, escola, delegacia, judiciário, etc, etc, etc. Tá? Quando a gente nasce, a gente já herda dos nossos antepassados alguns traços genéticos, tá? Que compõem a nossa personalidade. Tá? Quem nunca ouviu, puxou para sua família, quando a criança tem aquela personalidade infernal. Então, puxou para mim, quando a criança é um doce, né? Então, a gente já nasce com alguns traços genéticos, tá? Mas, além desses traços genéticos, existem muitos outros fatores que vão formando a nossa personalidade, por isso a gente chama isso de socialização. Esses traços culturais a gente vai aprendendo, tá? A gente não nasce com eles. Ele não é genético. A socialização, enquanto aprendizado de uma cultura, ela acontece no convívio diário da criança, que nasce já inserida em uma comunidade que possui algumas formas bem definidas de compreender a realidade e a sua própria cultura. Esse processo de aprendizado ele é responsável por garantir que o novo sujeito social aprenda como se guiar em meio ao mundo cheio de significados, né, que existe na sua realidade. Essa comunidade ela exercerá assim, uma grande influência no comportamento desse indivíduo. Tá? Geralmente, essa comunidade ela é a família, mas também há casos de crianças que são criadas fora do ambiente familiar, no orfanato, por exemplo. O orfanato também é uma comunidade que fornece um aprendizado cultural para a criança. Tá? E primordial, lembra que na outra aula a gente aprendeu o que é primordial. Veja, o aprendizado cultural, ele não é uma incursão no museu, tá? Ou aprender uma dança típica ou uma certa religião. O cultural aqui ele se refere ao aspecto social, ao meio que a pessoa vive, aquela cultura em que ela é inserida, que ela é criada, tá? Embora essa cultura, esse aprendizado cultural, ele se inicie na infância, o processo de socialização ele não termina na infância, ele não termina com o começo da vida adulta. Pelo contrário, o processo de socialização ele é feito durante toda a nossa vida, toda a nossa existência. Tá? As experiências elas são diferentes nas várias etapas da vida humana. Durante toda a nossa vida a gente convive com pessoas diferentes, de diferentes idades. Alguns mais idosos que por terem assim, vivido um outro período, uma outra história, né? Em outro tempo, eles têm uma outra experiência de vida. Invariavelmente eles nos passam essas experiências, seja através de conselhos, de histórias, de conversa ou até de ensinamento. E tudo isso acaba sendo em maior ou menor escala, né, em maior ou menor grau, sendo absorvido pelo indivíduo, sendo absorvido pela gente. Esse contato com diversas gerações, ele garante a continuidade do processo de socialização, porque através
desses aprendizados que a gente tem com os mais velhos, é que a gente tem condição de dar continuidade a isso. No decorrer da socialização de um indivíduo, ele entra em contato com um número enorme de contextos e grupos sociais. E cada um desses contextos, cada um desses grupos sociais, ele vai apresentando uma visão diferente e mais significativa do mundo social. Essa apresentação ela se dá de forma natural, simplesmente na convivência com as pessoas, tá? Outras nem tão naturais, né? Como, por exemplo, na escola, vocês estão ali para aprender, tá? Nós estamos aqui eu estou aqui dando uma aula, vocês estão aí assistindo essa aula para aprender. Então, essa é uma forma não natural de aprendizado, tá? Eu estou ensinando a você. A forma natural é aquela que você aprende, como você aprendeu a falar, tá? Você ouviu a sua mãe, o seu pai, a sua família falando e você foi aprendendo palavras novas, você foi aprendendo a falar. Bom, eu devo ressaltar que essa convivência ela não precisa ser diária, tá? Por exemplo, quando você pega um ônibus e se senta ao lado de alguém que conversa com você durante 5 minutos, essa pessoa ela já está te passando uma experiência, tá? Ela já está te passando uma visão dela do mundo. E por outro lado, você também está passando uma visão do seu mundo para ela. Essa conversa nem precisa ser aquele papo cabeça, aquela conversa aprofundada ou filosófica, tá? Você quer ver? Vou dar um exemplo, né? A pessoa chega para você e fala assim: oi, parece que vai chover. E aí você responde: será que vai? E aí a pessoa acha que sim. Tá vendo aquela nuvem escura ali no céu? É sinal de chuva. E você, nossa, mano, tipo assim, legal. Conclusão. Você aprendeu que quando tem uma nuvem mais escura, há probabilidade de chover. A pessoa aprendeu que na sua geração nem todos sabem que uma nuvem escura vai chover. E também que vocês têm um linguajar muito estranho, né? Percebe como houve uma troca de experiência, numa simples interação, assim, uma coisa assim de minuto, né? E nesse processo de socialização, os sujeitos eles se constroem mutuamente. Você aprendeu, aquela pessoa também aprendeu, houve aí né? Um passou um pouquinho para o outro. Tá? Nós vamos falar um pouquinho das etapas do processo de socialização. O sociólogo e escritor britânico Anthony Giddens, e meu inglês, Anthony Giddens, especifica as etapas do processo de socialização em que diferentes agentes de socialização tomam parte como maior significância. Eu vou ler para vocês os 2 parágrafos, tá? Que foram ditos pelo Anthony Giddens. Seria Giddens? Acho que é Giddens, sei lá. Vou ler antes, espera aí, né? A primeira fase de socialização se dá na infância e é o período de maior aprendizagem cultural da vida do ser humano, que aprende na sua primeira língua e começa a ter o seu comportamento moldado pelo convívio social com a sua família. O segundo período acontece na fase mais madura do ser humano, no fim da sua infância e no início da sua vida adulta. Nesse momento, outros agentes passam a ter maior impacto na socialização do sujeito. A escola, os grupos de amigos que vêm de diferentes realidades, a mídia e, posteriormente, o âmbito do trabalho. Trazem consigo uma bagagem de valores, normas e crenças que são agregadas à realidade social e cultural na qual o indivíduo se insere. Eu falei disso lá na segunda aula do Homem em Sociedade, um Ser Social, lembram? Caso vocês não se lembram, vocês assistam novamente a aula, que bonitinho, né? É só assistir. O que isso quer dizer? Tem a primeira infância, né, que a gente aprende as coisas com os pais, depois tem na segunda, né, a gente aprende com outras pessoas ao nosso entorno. O processo de socialização, ele molda o indivíduo de acordo com a realidade que ele vive, né? Então, é correto dizer que a gente está fadado a ser o que essa realidade determinou? Não, claro que não. Veja, no processo de socialização é construído no meio social,
mas não quer dizer que a pessoa não tem individualidade, ou seja, que ela tem as suas próprias conclusões. Ao contrário, o processo de socialização ele leva o indivíduo a tirar suas próprias conclusões, a ter suas próprias conclusões. O processo de socialização ele dá ao indivíduo as informações para que ele forme a sua opinião. Mas essa opinião ela é formada por cada indivíduo. Veja, no exemplo que eu dei na conversa no ônibus lá, a pessoa que falou que ia chover porque a nuvem estava escura. Mas cabe a você acreditar ou não. Vamos analisar uma situação hipotética, tá? Atenção, atenção, palavra nova, hipotética. No nosso caso, hipotética, ela quer dizer uma suposição, faz de conta. Tá? Então, vamos lá. Então, teve a conversa lá, vai chover, não vai chover, mas tem um terceiro indivíduo que chega e diz, não, só vai chover se a nuvem estiver lá do lado noroeste a 100 graus. Essa aí não tá, então não vai chover. A gente vai ter duas opiniões diferentes, não é? Uma que vai chover por causa daquela nuvem e outra que não vai chover. Você ali no meio. Então, as duas podem estar erradas, não é verdade? Então, o que a gente pode fazer? Esperar para ver se vai chover, fazer uma pesquisa na internet, perguntar para os seus pais, né, a opinião deles, ligar para Maju Coutinho e perguntar, Maju, vai chover? Bom, são muitas as possibilidades que a gente tem e cabe a nós fazer uma opção para cada uma delas. Não significa que aquele primeiro ou aquele segundo que teve a opinião vá obrigar a gente a pensar dessa forma. Não, a gente vai ali pegar para nós aquilo que a gente entende como realidade, aquilo que a gente quiser. Então, de acordo com a informação que a gente tem, cabe a nós aceitar aquela ou a outra como real. E se a gente ainda não estiver satisfeito, ainda cabe a gente estudar sobre o assunto e chegar a um ponto em seremos, né, que a gente tenha a nossa opinião a respeito daquele tema. Parece complicado, mas não é não, é bem simples. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa vivida por mim, que eu tinha, eu sabia, né, o movimento social lá do Sem Terra e tal, eu achava que aquilo era um absurdo, né, que as pessoas chegavam, iam, como a cultura popular diz, né, todo mundo acha assim, que eles chegam ao invadindo, armados e tudo. Quando eu comecei a estudar sociologia, eu vi que não era isso, sabe, que não era bem assim. E a minha opinião mudou. Por quê? Porque eu fui capaz de estudar uma coisa, ter informação que eu não sabia. Quer dizer, eu era influenciada a saber de uma certa forma, e aí eu fui estudar, fui conhecer a realidade. Então, eu fiz a minha própria opinião do que é o Movimento Sem Terra, né, do que é o MST. Então, a gente vai aprendendo e a gente vai mudando de opinião da mesma forma que você vai fazendo as suas próprias opiniões. As opiniões, as influências, elas não têm que ser impostas por outras pessoas. Elas têm que ser assimiladas por nós, de acordo com aquilo que nós acreditamos, que nós temos afinidade, tá? É certo que a gente não é capaz de formar uma identidade social sozinha, porque precisamos de informações o tempo todo. Se a nossa mãe nos informasse como a gente faz para falar, cada um nesse planeta falava uma língua diferente, não é? Se nosso amigo não ensinasse pra gente o que é crush, a gente não sabia o que era crushar, não é verdade? Se na nossa escola não ensinasse matemática, português, história, geografia, etc, 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 a gente viveria na idade da pedra lascada ainda. Mas aí suponhamos que lá vem o professor de matemática dizer, gente, a partir de hoje 2 e 2 são 5. Você certamente iria parar e falar assim, bom, peraí, tem alguma coisa errada aí. Aí vai ser a sua individualidade, né? Fazendo a opção de acreditar, não, isso não faz sentido, então eu não vou acreditar nisso. Tá? Veja, não foi imposto que você acreditasse nisso. Foi uma escolha sua, acreditar ou não. Cada um tem a sua própria individualidade, sua própria identidade, ou seja, sua própria particularidade. Prioridades, crenças, valores, orientação sexual, hábitos, etc. Cada um tem o seu. Embora
todos esses eles sejam formados a partir de influências também, como dos nossos pais, nossos tios, avós, primos, sei lá na nossa primeira infância, né? A gente forma muito das nossas opiniões lá. A socialização, ela é um fenômeno que todos os envolvidos acabam por sofrer influência, né? Todo mundo influencia todo mundo, a todo minuto. Durante esse bimestre, o nosso foco vai ser esse. Dessa forma, a gente vai se aprofundar a cada aula e entendendo um pouquinho melhor desse processo, tá bom? Por hoje é só, a gente vai falar só isso mesmo, né? Hoje a aula foi excelente, não foi nem comprida nem curta. A nossa atividade vai ser como todas as outras, tá? Simples, fácil e rápida. Façam uma pergunta ou mais, tá? Sobre o que vocês não entenderam. Se entenderam tudo, aquele resuminho de 10 linhas, escrito a caneta, ou digitado, ou por áudio, né? E aí vocês me passam, tá bom? Até semana que vem, um grande beijo para vocês e fiquem bem.